Capítulo 22 da mediunidade entre os animais, o livro dos médiuns, lição 234. Os animais podem ser médiuns? Muitas vezes se colocou esta pergunta e certos fatos pareciam responder afirmativamente. O que pôde, sobretudo, abonar esta opinião foram os sinais notáveis de inteligência de certos pássaros adestrados que parecem adivinhar o pensamento e tiram de um maço de cartas as que podem dar a resposta exata a uma questão proposta. Observamos essas experiências com um cuidado muito particular. E o que mais admiramos foi a arte que foi necessária desdobrar para a instrução desses pássaros. Não se lhes pode, sem dúvida, recusar uma certa dose de inteligência relativa, mas seria preciso convir que, em certas circunstâncias, sua perspicácia ultrapassaria de muito a do homem, porque não há pessoa que possa se gabar de fazer o que eles fazem. Mas seria preciso mesmo, para certas experiências, lhe supor um dom de segunda vista superior aos dos sonâmbulos mais clarividentes. Com efeito, sabe-se que a lucidez é essencialmente variável e que está sujeita a frequentes intermitências, ao passo que entre esses pássaros ela seria permanente e funcionaria no momento próprio com uma regularidade e uma precisão que não se vê em nenhum sonâmbulo. Numa palavra, ela nunca lhes faltaria. A maioria das experiências que vimos foram da natureza daqueles que fazem, os prestidigitadores, e não puderam nos deixar dúvidas sobre o emprego de alguns de seus meios, principalmente o das cartas forçadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios, sem o que o efeito não teria encanto. O fenômeno mesmo reduzido a essa proporção não é menos interessante e lhe resta sempre para admirar o talento do instrutor, como também a inteligência do aluno, porque a dificuldade a vencer é bem maior da que se o pássaro não agisse senão em virtude de suas próprias faculdades. Ora, levar este a fazer coisas que superam o limite do possível para a inteligência humana está provado só por isso o emprego de um procedimento secreto. E há, aliás, um fato constante, e é que esses pássaros não chegam a esse grau de habilidade senão ao fim de um certo tempo, e com a ajuda de sons particulares e perseverantes, o que não seria necessário se sua inteligência fizesse sozinha os encargos. Não é mais extraordinário dirigi-los para tirar as cartas do que habituá-los a repetirem música ou palavras. Ocorreu o mesmo quando a prestidigitação quis imitar a segunda vista. Levava-se o sujeito ao extremo para que a ilusão fosse de longa duração. Desde a primeira vez que assistimos a uma sessão desse gênero, nela não vimos senão uma imitação muito imperfeita do sonambulismo, revelando a ignorância das condições mais essenciais dessa faculdade. Seja como for, em relação às experiências acima, a questão principal
não ficou menos intacta em relação a um outro ponto de vista. Porque do mesmo modo que a imitação do sonâmbulo não impede a faculdade de existir a imitação da mediunidade por meio de pássaros, não provou nada contra a possibilidade de uma faculdade análoga entre eles ou entre outros animais. Homens, para servirem de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Parece mesmo bastante lógico supor que um ser vivo, dotado de uma certa dose de inteligência, seja mais apropriado para esse efeito do que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Não obstante, é o que não ocorre. A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, dada por um espírito, da qual se pode apreciar a profundidade e a sagacidade pelas citações que já tivemos ocasião de fazer. Para bem compreender o valor de sua demonstração, é essencial reportar-se à explicação do seu papel. Reportar-se à explicação que deu do papel do médium nas comunicações e que reproduzimos acima, no número 225. Esta comunicação foi dada em seguida a uma discussão que teve lugar a esse respeito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Abordo hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos nossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude desse axioma, quem pode, o mais, pode o menos, que nós podemos mediunizar os pássaros e os outros animais, e deles nos servirmos em nossas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, ou antes em lógica, pura e simplesmente um sofisma. Vós, animais, disse ele, a matéria inerte quer dizer uma mesa, uma cadeira, um piano, a fortiori. Deveis animar a matéria, já animada e notadamente os pássaros. Pois bem, no estado normal do espiritismo, isso não se passa, isso não pode ser. Primeiro, convenhamos bem acerca dos nossos fatos. O que é um médium? É um ser. É o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam se comunicar com facilidade com os homens. Espíritos encarnados, por conseguinte, sem médium, nada de comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, nem de qualquer espécie que seja. Há um princípio que eu estou seguro é admitido por todos os espíritas. É que os semelhantes agem com seus semelhantes. E como seus semelhantes, ora, quais são os semelhantes dos espíritos, senão os espíritos encarnados ou não? É preciso vos repetir sem cessar. Pois bem, eu vos repetirei ainda. Vosso perispírito e o nosso são hauridos no mesmo meio, são de uma natureza idêntica, são semelhantes, numa palavra, possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida, de imantação mais ou menos vigorosa, que nos permite, espíritos e encarnados, nos colocarmos muito
e muito facilmente em relação, enfim, o que é peculiar aos médios, o que é da essência mesma de sua individualidade. É uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que anula neles toda refratariedade e estabelece entre ele e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita nossas comunicações. De resto, é essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria daqueles que não são médiuns. Os homens são sempre levados a tudo exagerar. Uns, e não falo aqui dos materialistas, recusam uma alma aos animais e outros lhes querem dar uma, por assim dizer, semelhante à nossa. Por que querer assim confundir o perfectível com o imperfectível? Não estejais convencidos, o fogo que anima as bestas, o sopro que as faz agir, mover e falar em sua linguagem, não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se misturar, se unir, fundir com o sopro divino. A alma é etérea, o espírito é uma palavra que anima o ser essencialmente perfectível. O homem, esse rei da criação, ora, o que faz a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrestres, não é essa a condição essencial de perfectibilidade? Pois bem, reconhecei, pois, que não se pode assimilar ao homem único, perfectível em si mesmo e em suas obras, nenhum indivíduo de outras raças vivas sobre a terra. O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou um amigo e o comensal do homem, é perfectível por si mesmo e por sua iniciativa pessoal, ninguém ousaria sustentá-lo, porque o cão não faz progredir o homem. E aquele dentre eles, que é o melhor adestrado, é sempre adestrado por seu mestre. Desde que o mundo é mundo, a lontra constrói sempre seu abrigo sobre as águas, segundo as mesmas proporções e seguindo uma regra invariável. Os roxinóis e as andorinhas não constroem jamais seus ninhos de modo diferente do que seus pais o fizeram. Um ninho de pardais antes do dilúvio, como no ninho de pardais da época moderna, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o mesmo sistema de entrelaçamento de fibras, de ar, ervas e de resíduos, recolhidos na primavera, na época dos amores. As abelhas e as formigas, essas pequenas repúblicas caseiras, jamais variaram seus hábitos de abastecimento, seu comportamento, seus costumes, suas produções. Enfim, a aranha tece sempre a teia do mesmo modo. De outro lado, se procurais as cabanas de folhagem e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis em seu lugar os palácios e os castelos da civilização moderna. As vestes de peles brutas se sucederam os tecidos de ouro e de seda. Enfim, a cada passo encontrareis a prova dessa marcha incessante da humanidade
em direção ao progresso. Desse progresso constante, invencível, irrecusável da espécie humana e desse estacionamento indefinido das outras espécies animadas, concluí comigo que se existem princípios comuns ao que vive e ao que se move sobre a terra, o sopro e a matéria, não é menos verdade que só vós, espíritos encarnados, estáis submetidos a essa inevitável lei do progresso que vos impele fatalmente para diante, e sempre para diante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentar, vos vestir, vos secundar. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, por quê? Para vos ajudar. Precisariam compreender e proporcionar sua inteligência aos serviços que são chamados a fazer. Mas em sua sabedoria não quis que estivesse submetido à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, tais ficaram e ficarão até a extinção de suas raças. Costuma-se dizer, os espíritos medianizam e fazem mover a matéria inerte, as cadeiras, as mesas, os pianos, fazem mover sim, mas medianimizam não, porque ainda uma vez, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. O que há de extraordinário em que, com a ajuda de um ou vários médios, possamos mover a matéria inerte, passiva, que justamente em razão da sua passividade, da sua inércia, é apropriada para sofrer os movimentos e os impulsos que desejamos lhe imprimir. Por isso, temos necessidade de médios, é positivo, mas não é necessário que o médium esteja presente ou consciente, porque podemos agir com os elementos que nos fornece, com seu desconhecimento e fora de sua presença, sobretudo nos fatos de tangibilidade e de transportes. Nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que os mais sutis e os mais imponderáveis dos vossos gases, se unem, se casam, se combinam com o envoltório fluídico mais animalizado do médium, e do qual a propriedade de expansão, de penetrabilidade e de inacessível para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós, nos permite mover os móveis e mesmo quebrá-los em quartos desabitados. Certamente, os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais, e frequentemente tal medo súbito que os toma e que não vos parece motivo é causado pela visão de um ou de vários desses espíritos mal intencionados para com os indivíduos presentes ou para com aqueles a quem pertencem esses animais. Muito frequentemente, observais cavalos que não querem nem avançar, nem retroceder, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende por certo que o obstáculo imaginário, frequentemente, é um espírito ou grupo de espíritos
que se comprazem em lhes impedir de avançar. Lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo um anjo diante de si e temendo sua espada flamejante, se obstinava em não ouvir-se. É que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quis se tornar visível só para o animal. Mas, repito, não medianimizamos diretamente nem os animais, nem a matéria inerte. Precisamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não encontramos nem nos animais, nem na matéria bruta. O Senhor T, disse ele, magnetizou seu cão. A que chegou, ele o matou, porque esse infeliz animal morreu depois de cair numa espécie de atonia, de languidez consequente de sua magnetização. Com efeito, inundando-o de um fluido aurido em uma essência superior à essência especial à sua natureza, o esmagou e agiu sobre ele, embora mais lentamente, à maneira do raio. Portanto, como não há nenhuma assimilação possível entre vós, o nosso perispírito, e o envoltório fluídico dos animais propriamente dito, nós os esmagaríamos instantaneamente se os medianimizássemos. Isto estabelece, reconheço perfeitamente que entre os animais existem aptidões diversas e certos sentimentos, certas paixões idênticas às paixões e aos sentimentos humanos se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se haja bem ou mal para com eles. É que Deus, que não faz nada incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidade de socialidade que falta inteiramente aos animais selvagens que habitam as solidões. Mas daí a poder servir de intermediário para a transmissão do pensamento dos espíritos a um abismo, a diferença das naturezas. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento uma forma sensível e compreensível para vós. É com a ajuda dos materiais que possui que o médium traduz nosso pensamento na linguagem vulgar. Pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Há palavras, nomes, letras, sinais quaisquer, similares àqueles que existem entre os homens, mesmo os menos inteligentes? Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, adivinham mesmo, enfim, os animais adestrados compreendem certos pensamentos, mas já os vistes, reproduzimos? Não. Conclui, pois, que os animais não podem nos servir de intérpretes. Para me resumir, os fatos medianímicos não podem se manifestar sem um concurso consciente ou inconsciente de médiuns, e isso apenas entre os encarnados.
espíritos como nós, que podemos encontrar naqueles que nos sirvam de médiuns, quanto ao adestramento dos cães, dos pássaros ou dos animais, que fazem tais ou tais exercícios, é assunto vosso e não nosso. Erasto. Nota: encontrar-se na Revista Espírita de setembro de 1861 o detalhe de um procedimento empregado pelos adestradores de pássaros sábios para fazê-los tirar de um maço as cartas desejadas. Correção 235. Como quer que seja, no tocante às experiências de que acima falamos, não menos integral permanece, de outro ponto de vista, a questão principal, por isso que, assim como a imitação do sonambulismo não obsta que a faculdade exista, também a imitação da mediunidade por meio dos pássaros nada prova contra a possibilidade da existência, neles, ou em outros animais, de uma faculdade análoga. Trata-se, pois, de saber se os animais são aptos, como os homens, a servir de intermediários aos espíritos, para suas comunicações inteligentes. Muito lógico parece mesmo se suponha que um ser vivo, dotado de certa dose de inteligência, seja mais apto, para esse efeito, do que um corpo inerte, sem vitalidade, qual, por exemplo, uma mesa. É, entretanto, o que não se dá. 236. A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, feita por um espírito cuja profundeza e sagacidade os leitores hão podido apreciar nas citações, que temos tido ocasião de fazer, de instruções suas. Para bem se apreender o valor da sua demonstração, essencial é se tenha em vista a explicação por ele dada do papel do médium nas comunicações, explicação que atrás reproduzimos, N. 225. Esta comunicação deu a ele em seguida uma discussão, que se travara, sobre o assunto, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 2. Correção. Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras idades do mundo, encontrareis, em lugar de umas e outras, os palácios e os castelos da civilização moderna. As vestes de peles brutas sucederam os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo, achais a prova da marcha incessante da humanidade pela senda do progresso. Desse progredir constante, invencível, irrecusável, do espírito humano e desse estacionamento indefinido das outras espécies animais, haveis de concluir comigo que, se é certo que existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na terra, o sopro e a matéria, não menos certo é que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos à inevitável lei do progresso, que vos impele fatalmente para adiante, sempre para adiante. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares, para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deu-lhes uma certa dose de inteligência, porque, para vos ajudarem, precisavam compreender, porém lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços que são chamados a prestar. Mas, em sua sabedoria, não quis que estivessem sujeitos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados se conservaram e se conservarão até a extinção de suas raças. Dizem, os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas, pianos. Fazem que se movam, sim, mediunizam, não, porquanto, mais uma vez o digo, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Que há de extraordinário em que, com o auxílio de um ou de muitos médiums, façamos se mova a matéria inerte, passiva, que, precisamente em virtude da sua passividade, da sua inércia, é apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhe queiramos imprimir? Para isso, precisamos de médiums, é positivo, mas não é necessário que o médium esteja presente, ou seja consciente, pois que podemos atuar com os elementos que ele nos fornece, a seu mau grado e ausente, sobretudo para produzir os fatos de tangibilidade de transportes.
o nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderável dos vossos gases, com uma propriedade de expansão e de penetrabilidade inapreciável para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico, porém animalizado, do médium, nos permite imprimir movimento a móveis quaisquer e até quebrá-los. Em aposentos desabitados. 3. Correção. O Sr. T, disse, magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porquanto o infeliz animal morreu, depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequentes à sua magnetização. Com efeito, saturando de um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais, propriamente ditos, aniquilá-los-íamos instantaneamente, se os mediunizássemos. Isto posto, reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidades de sociabilidade, que faltam inteiramente aos animais selvagens, habitantes das solidões. Mas, daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo, a diferença das naturezas. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários a dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível, é com o auxílio dos materiais que possui, que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Ora bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Tem ele ali palavras, números, letras, sinais quaisquer, semelhantes aos que existem no homem, mesmo menos inteligente? Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, adivinham-no até. Sim, os animais educados compreendem certos pensamentos, mas já os vistes alguma vez reproduzi-los? Não. Deveis então concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes. Resumindo, os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente, ou inconsciente, dos médiuns, e somente entre os encarnados, espíritos como nós, podemos encontrar os que nos sirvam de médiuns. Quanto a educar cães, pássaros, ou outros animais, para fazerem tais ou tais exercícios, é trabalho vosso e não nosso.